Boa noite a todos. Estamos aí de volta depois de algumas semanas ausentes. Nós vamos começar o capítulo 8 de João. E hoje presente nós temos ali todo sorridente o Henrique Girardi, temos o Lucas Madeira, a Laís, a Yasmin, a Ana, Júlia Caetano, Sara Lopes, a Larissa, o Gui, a Júlia Lima e tá chegando ali, acredito que seja a Isis, a filha da Regiane Santos. Bem-vinda, Isis. Tá. Gente, antes de tudo, tá? Que esse texto aí deu uma baita uma polêmica ali no nosso grupo que, que traz os estudos, né? Ali o Ivan, o Henrique e agora o Madeira também, spoiler. Mas por quê? Porque na NAA, que é a Bíblia que a gente segue como base para o nosso estudo, ela não tem comentários dessa primeira história que o capítulo 8 aborda, que é a história da mulher adúltera. Ela não traz comentários porque este texto ele gera muitas dúvidas em vários estudiosos e teólogos se ele estava incluso no texto original de João ou não. Tá? Por que, que essa dúvida ela aparece? Porque a gente sabe que a Bíblia em geral, assim como todos os textos antigos de autores antigos do mundo, a gente não tem a cópia original, não cópia original, o texto original. Tipo, ninguém encontrou, não existe em nossas mãos, né? O papel certinho que João escreveu, né? Assim como não tem os papéis originais de, sei lá, todos os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, ou mesmo Shakespeare, a gente tudo conhece seus textos através das várias cópias que tem desses textos, né? Então, daí a galera que é entendida de textos e os estudiosos, eles pegam essas várias cópias, analisam elas e tentam chegar até o mais próximo do original, tirando as cópias que são muito absurdo, que mudam muito o texto, vendo as coisas que têm em comum todas as cópias e etc. Daí, sabendo disso, as cópias mais antigas de João que existem hoje, elas não trazem esse texto. E as mais antigas, eu digo, tipo assim, sei lá, umas 5 cópias temos hoje. Então, a partir ali da sexta, começa a aparecer este texto. Por causa disso, a discussão se ele está no texto original ou não, tá? Eu, Matheus Eduardo, não sei. Não tenho a resposta certa se ele está ou não. E eu acredito que ninguém tenha, né? Mas o Ivan, ele trouxe alguns questionamentos também, quando a gente foi conversar com ele, que ele falou que não necessariamente por um texto ser mais antigo, que ele é o real. Até porque os mais antigos significam também que eles só são os mais, só ficaram conservados por causa do não uso deles, né? O fato deles serem tão antigos e terem sobrevivido até hoje é porque ninguém ficou manuseando eles, porque ele não foi usado pela igreja, né? Então, eu acredito também que o nosso entendimento como igreja é da veracidade desse texto, até porque a gente usa ele como nas nossas pregações e etc, tá? E também tem outros textos da mesma época, que a gente chama de os apócrifos, né? Que não fazem parte do cânone da Bíblia, mas foram textos escritos na mesma época, que contam histórias parecidas com dessa mulher, que os fariseus chegaram e trouxeram ela a Jesus, e ela tinha muitos pecados, e então comprovam tipo a veracidade dessa história. A gente só não sabe se foi o João mesmo que escreveu, tá, gente? Mas, dito isso, é importante a gente saber que ela não contraria o resto da Bíblia, que ela não nos apresenta nenhuma coisa fora da casinha. Todas as coisas que acontecem aqui, todas as características que são apresentadas sobre Jesus neste texto, a gente sabe que são de fato verdades, porque a gente já viu essas características sendo faladas em outro texto. Então a gente sabe que sim, Jesus é o cara que oferece perdão, a gente sabe que sim, os fariseus eles eram hipócritas e tentavam criar picuinhas e tramóias para tentar pegar Jesus e condenar ele. A gente sabe que sim, Jesus cuidava, tinha amor por essa parte assim, do povo que era marginalizado, né? Desde
os ladrões, as prostitutas, então ele tinha isso. A gente sabe que esse Jesus dessa história é o Jesus real, né? Tipo, não, como é que eu posso dizer? Não vai nada fora da casinha, tá? Então, sim, ele pode ser bênção na nossa vida e ele pode ser usado por Deus para nos ensinar, para nos trazer luz para nossa vida também. Então, dito isso, nós vamos começar o nosso texto. Eu não sei se o Henrique quer acrescentar mais alguma coisa. Senão, eu vou começar. Tô contigo. Tá bom. Então, o Gui pode ter a liberdade aí de ir passando, tá? Que eu vou só lendo. Capítulo 8 de João. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, tá? Por que já começa aí Jesus, no entanto? Porque a gente viu nos capítulos anteriores que teve toda aquela comemoração judaica e que Jesus se revelou como a água da vida, mostrou mais uma vez para que ele veio, que ele era filho de Deus, desculpa. Uma galera acreditou, outra galera não acreditou, daí Nicodemos interveio, e etc. E daí depois de toda aquela comemoração, a galera foi para suas casas. No entanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mais uma vez, Jesus ele se distancia da galera, procura ali o momento dele sozinho, porque a gente vê repetidamente isso acontecer, Jesus ir buscar um momento de solitude, buscar um momento seu com Deus. E acho que aí já no primeiro versículo já nos traz um ensinamento, né? O de como Jesus necessitava ter esses momentos sozinhos, e isso fica de aprendizado para nós, né? No próprio fim do ministério de Jesus, a gente vê que momentos antes dele na crucificação, como foi importante o momento dele a sós com Deus, o momento a sós dele com o Pai, em oração, para ele ter força para exercer o ministério dele, para ele ter força para tudo que precisava ser feito, né? Porque ele estava na nossa forma humana, ele precisava disso. E isso já fica de ensinamento para nós, como a gente precisa disso também, né? E de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Até aí tudo normal, beleza. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Tá, primeiro aí a gente já a posição aí dos fariseus de humilhar a mulher, né? Porque eles foram lá, o grupinho deles, foram arrastando a mulher, ela foi pega em flagrante, então talvez, a gente não sabe que não está escrito ali, mas se ela foi pega em flagrante, então quer dizer que provavelmente eles entraram no quarto onde estava acontecendo o ato ali, talvez ela tivesse até nua nesse momento, com pouca roupa, sei lá, e colocaram ela, independente disso, no meio de todo aquele povo para falar dela, né? Então ali estão humilhando essa mulher e eles falam para Jesus, né? Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer sobre isso? Essa lei que ele está falando, a gente sabe que existia várias leis para o povo que estava lá no deserto. Eles vinham de uma vida de escravidão, totalmente influenciados sobre a cultura dos egípcios. Então Deus traz os 10 mandamentos e várias normas para eles seguirem, para eles conseguirem entender aquilo que é certo, aquilo que é errado, né? E dentro dessas leis, a gente lê lá em Deuteronômio 22 e Levíticos 20:10 também, vai dizer que o casal que fosse pego em adultério deveria ser apedrejado, tanto o homem quanto a mulher. E eles usam dessa parte da lei para condenar essa mulher. Aí eu já fico meio bravo, assim, porque como esses caras são cafajésticos. Porque, realmente, naquela época, a gente sabe que a mulher, ela não tinha direitos, ela tinha uma posição, por ser mulher, não querendo ofender ninguém, mas ela já era mais frágil questão fisicamente, e ali naquele momento histórico ela era muito mais frágil ainda, por causa das leis que existiam na época, e por como elas eram vistas. E esses caras pegaram dessa mulher e trouxeram ela a condenando, né?
E o cara, ninguém sabe o que aconteceu com esse cara aí, né? Porque certamente ele não foi apedrejado e pegaram a pessoa que estava mais fraca naquele momento, né? E, e o Senhor o que tem a dizer? A gente vai ver no próximo versículo, pode passar, Gui. Ó, eles diziam isso tentando, para terem do que o acusar. Eles queriam tentar pegar Jesus numa pegadinha, porque já fazia tempo que eles queriam achar algum motivo para condenar Jesus, já que eles estavam com raiva das afirmações de Jesus, estavam com raiva porque Jesus mostrava, escancarava quem que eles eram, como eles eram hipócritas, né? E eles estavam tentando pegar Jesus numa pegadinha. Eu li algumas coisas que provavelmente era porque qualquer coisa que Jesus falasse, talvez já fosse sobre o reinado romano. A gente já sabe disso, né? E naquela época, talvez Jesus não poderia falar para matar alguém, não seria aceito, porque diz que naquela época, tipo, todas essas mortes, todas essas condenações deveriam passar pelo comandante da época, que eram os romanos, tá? Então, se Jesus aprovasse aquilo ali, talvez eles tivessem já motivos para condenar Jesus à prisão, à morte. Agora, se Jesus não aprovasse aquilo ali, ele estaria contradizendo a lei. Então, ele estaria indo contra aquilo que Deus estipulou para o povo. Então, ele já seria desacreditado como filho de Deus e etc. Então, a moral é que esses caras queriam tentar pegar Jesus e acusar ele de alguma forma e deixaram ele meio sem saída. Pelo menos eles achavam que sim. E o que estava acontecendo com Jesus, né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus estava, ó, sussa, sereno, sem ter o que se preocupar, estava de boa. Tem uma interpretação bem, como eu posso dizer, talvez mais romântica desta cena, que não tem como afirmar, e eu não vou afirmar, mas de que nesse momento ele estava escrevendo, porque é um mistério que Jesus estava escrevendo, né? Talvez ele estivesse escrevendo pecados que essas pessoas, que esses fariseus pudessem se identificar. Não sei, não estou afirmando isso. Beleza, continuando, versículo 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Tá, desculpa, eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho. Gente, eu tô travando para mais alguém além do Henrique? Tem como vocês me responderem? Ligar o Pra mim, microfone e tu me tá responder? travando um pouquinho. Pra mim também. Ah, poxa Tipo, tua voz trava e depois vida. ela começa a dar uma acelerada. Ah, tá, tô ligado. Tá, e agora, eu posso continuar? Vocês acham que de repente, eu troco de internet? Ah, tá parecendo que tá instável na internet mesmo. Voltei? Tá, instável mesmo. Se tiver atrapalhando, vocês me avisem. Posso continuar? Me responde. Pera aí. Tá, então eu vou continuar. Pode, pode. Jesus falou, né? Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E esses caras, os fariseus, eles mais do que qualquer outra pessoa, esses eram os caras conhecedores de todos os pecados que tinham. Eles eram os conhecedores da lei. Então eles sabiam de cor tudo aquilo que era errado, todos os mandamentos lá de Moisés. Então, com certeza, nessa grande lista, eles achariam alguma coisa que eles poderiam se identificar. Eles não teriam. É porque, sei lá, vai
o Mateuzinho ali que não tem o conhecimento da lei, que não sabe que aquilo que ele faz é errado, talvez eu burrinho fosse lá e tocasse uma pedra idiota. Mas esses caras, eles tinham conhecimento e isso pesava na cabeça deles, né? 8. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, né? Aqui a gente entende um pouco sobre como a gente deve lidar com o pecado das outras pessoas, né? A gente deve sim buscar corrigir o pecado, a gente deve ajudar aqueles que são pecadores, mas a gente tem que sempre estar numa posição entendendo que nós também somos pecadores. A gente a gente saber do pecado de alguém, a gente querer corrigir alguém que está fazendo alguma coisa errada, não nos faz alguém santo, não nos faz alguém melhor do que essa pessoa. Então é importante a gente ter esse parâmetro de como a gente deve ajudar as pessoas e como a gente deve corrigir as pessoas, né? Entendendo que nós somos iguais. E também essa parte desse texto nos mostra, também nos revela que nós somos muitas vezes piores do que a gente imagina. Porque a gente tem uma facilidade de enxergar o pecado na outra pessoa, uma facilidade de enxergar o erro no outro, e a gente não se dá conta de o quanto nós somos pecadores. A gente tem muito essa mania de viver, muitas vezes, assim como esses fariseus estavam fazendo, de ficar escandalizado com a atitude de tal pecado de tal pessoa, a ponto de não enxergar os nossos próprios erros, né? Então, essa passagem nos traz essa ideia de que nós somos muito pecadores também, tanto quanto os pecadores que a gente vê no jornal, tanto quanto os pecadores que a gente vê nessas notícias que nos assustam, a gente está no mesmo nível. A gente também merece... a gente é condenado à morte, porque aí que tá. Isso é muito louco, mas esses caras estavam certos no sentido de que o pecado daquela mulher, do adultério, de fato merecia a condenação da morte. E de fato o pecado, a gente sabe que ele resulta em morte. Mas Jesus é o único cara que poderia oferecer perdão. Porque Jesus vai se oferecer, vai se colocar no lugar e vai morrer por essa mulher em alguns capítulos mais adiante. A mesma coisa na nossa vida. As nossas atitudes são iguais à dessa mulher. Nós também merecemos, nós também somos condenados ao pecado. E Jesus é o único que pode nos oferecer perdão, porque ele morre por nós, porque ele morreu por nós. Ele se colocou no nosso lugar e pagou o preço desse pecado. Continuando. Ela respondeu, né? Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. É muito importante essa conclusão da história, porque nos mostra que sim, Jesus ofereceu perdão para essa mulher, mas ele não estava aceitando aquilo, o erro que ela cometeu. Tanto é que ele diz: vá e não faça isso novamente. Não peques mais. E eu acho que isso é tremendo, porque quando a gente percebe o tamanho amor que Deus tem por nós, quando a gente passa por uma situação como a da mulher adúltera, de perceber que a gente é sujo, que a gente é errado, que a gente tem vários motivos para a gente ser condenado, e Jesus vem e oferece o seu perdão, o seu amor, a gente fica constrangido. E a gente não quer voltar para a vida que a gente estava antes. A gente é transbordado, a gente é cheio de um sentimento de gratidão por essa pessoa que nos trouxe a salvação. Então, o perdão de Jesus, ou quando a gente percebe o amor dele por nós, nos leva, nos motiva a querer agradá-lo, a querer viver uma vida de santidade. E não o contrário. Não ao percebermos o amor dele e o perdão, a gente não quer usar isso como justificativa para continuar nas nossas velhas práticas. Não. Quem tem, de fato, entendimento do amor de Jesus por nós, busca não pecar mais, busca ter uma vida de santidade. Isso fica bem claro ali no final.
Seguindo. Continuando. Depois desse fato aí da mulher adúltera, de novo Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Mais uma vez ele usa a palavra luz do mundo, que luz significa entendimento, né? Significa verdade. É a luz que nos mostra, nos revela o nosso redor, nos faz entender o que está ao nosso redor. É a luz que nos mostra quem nós somos, a gente consegue enxergar as sujeiras, a escuridão que havia em nós. Então, é isso que ele quer dizer, esse é o peso que a palavra luz tem, né? E ele já se revelou como luz do mundo em outras passagens que a gente já viu aqui em João. E além de nos trazer significado de que ele é a verdade e de que através dele a gente enxerga a verdade no mundo, na vida, nas coisas, também, quando ele fala luz, ele está se colocando como resposta às profecias que existiam, né? Lá como em Isaías, que dizia que haveria de vir uma luz sobre um povo que andava nas trevas, haveria de vir uma luz para raiar em meio à escuridão, uma luz que Jesus é essa luz. Mais uma vez ele está deixando isso claro para nós. Então os fariseus lhe disseram, peraí que eu não estou conseguindo ler aqui, vou ler pela minha Bíblia. Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Aqui os fariseus estão mostrando que eles estão sem luz, porque eles não estão enxergando a real das coisas, eles não estão enxergando quem Jesus é. E eles estão falando, cara, tu tá falando isso de si mesmo? Não tem outra pessoa para dar testemunho para dizer se isso é verdade ou não, de que tu é a luz do mundo. Como é que tu pode falar isso então? Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. Tá. Aqui ele está falando que como é que vai ter um homem para dar testemunho de quem Jesus é, se ninguém jamais esteve no lugar de onde Jesus veio, quem sabe que é o céu, e ninguém vai para o lugar para onde Jesus vai. Então não tem como ter uma testemunha terrena disso. Não existe. Isso me lembra muito aquela passagem de Jó, né? Que Jó quer falar que entende alguma coisa dessa vida, e Deus vai lá e dá a real para Jó e fala: Jó, onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Onde é que tu estava quando eu coloquei o firmamento nos céus, quando eu criei as águas? É quase que isso. Como é que tu, na sua limitação humana, quer testemunhar, quer falar alguma coisa de quem eu sou, se você não tem a capacidade de ter estado onde eu estive e ir para onde eu vou? Então é isso que Jesus quer dizer quando ele fala: vocês julgam segundo a carne, vocês julgam segundo o jeito humano de vocês serem. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Aqui Jesus fala que ele, na posição de Deus, ele não vem nesse momento para trazer julgamento. A gente sabe que essa primeira vinda de Jesus, o propósito dele é revelar quem Deus é trazer a salvação, é oferecer o perdão, já que nós estamos condenados à morte. E ele próprio, sendo Deus, ele não estava ali para julgar, e esses caras limitados aí da carne humana queriam julgar, né? E quando Jesus julga, Jesus é o único cara que pode julgar de fato, porque ele tem o total conhecimento da vida de alguém, ele tem o total conhecimento do universo, de todas as circunstâncias. E a gente sabe que na sua segunda vinda, aí sim ele vai vir como papel de juiz e vai trazer o julgamento, vai julgar o mundo inteiro, né? Então, o juízo dele é verdadeiro, né? Como ele diz aí no versículo 16. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então aqui ele fala, né, que na lei fala, né, que se tu quer comprovar alguma coisa, tem que ter mais de uma testemunha. E quem tem para comprovar quem de fato Jesus é o único cara que estava lá de onde ele veio e para onde ele vai, que é o seu próprio Pai, que é Deus, que esteve com ele, que está com ele.
Então, eles lhe perguntaram: onde está o seu pai? Mais uma vez, os fariseus mostrando que eles estavam cegos, que eles não enxergavam quem Jesus era, que eles não tinham a luz na vida deles para identificar quem era o pai dele, né? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. E se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu porque ainda não havia chegado essa hora. Aqui a gente vê que ainda ele não foi preso, ainda não conseguiram condenar Jesus, por mais que os fariseus quisessem, porque ainda não tinha cumprido o ministério de Jesus, ainda haveria coisa para fazer, então ele ainda não foi levado preso. E é muito interessante aquela parte ali do 19, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Porque aqui um dos principais propósitos do porquê Jesus veio à Terra. Jesus ele veio revelar quem é Deus. Tudo aquilo que Jesus diz, tudo aquilo que Jesus faz, revela quem Deus é. Então aquele próprio perdão ali com a mulher adúltera, aquele morde, estava revelando o Deus misericordioso, o Pai misericordioso que existe. Então, esse era um dos principais propósitos, né, de Jesus aqui na Terra, revelar quem Deus é. E é tão nítido a importância disso, porque a gente vê que esses caras aí, os fariseus, que eram os caras que entendiam da lei e que diziam, que pregavam sobre Deus, eram os caras que talvez menos entendiam quem de fato era Deus, não entendiam o propósito da lei, né, a usavam para se colocar numa posição de julgador, de se colocar de reinar ali, de estar acima dos outros, de trazer julgamento para os outros. Usavam a lei para dizer que eles cumpriam todos os pré-requisitos e essas coisas formais da religiosidade. Usavam errado e transpareciam para o povo um Deus que era uma mentira deles. E Jesus veio trazer clareza sobre quem é o Pai. E através de Jesus nós encontramos quem é Deus de fato. Amém? É isso, gente. Pode parar de Amém. compartilhar a tela aqui.